Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Neste webinar vamos abordar as questões sobre a oferta alimentar em meio escolar e as novas orientações para os refeitórios escolares. Estas orientações aplicam-se quer aos refeitórios de gestão direta, quer aos refeitórios concessionados a empresas de restauração coletiva. Temos hoje connosco o Dr. Rui Lima, técnico superior da Direção-Geral da Educação e um dos responsáveis pela oferta alimentar em meio escolar. Passo a palavra ao Dr. Rui Lima. Obrigado, doutora Laurinda. Então, hoje iremos abordar as questões, como já foi falado, da oferta alimentar em meio escolar, nomeadamente as questões, sobretudo as questões relativas ao refeitório escolar e, por isso, aos almoços em meio escolar. A oferta alimentar tem que estar relacionada, evidentemente, com o que é defendido no currículo e, por isso, nesse novo documento, que mais não é do que uma atualização com melhorias em alguns aspectos dos documentos anteriormente produzidos, pretendem que o aluno tenha acesso a uma refeição saudável, uma refeição equilibrada e, nesse aspecto, todas as questões relativas aos almoços escolares vão ser abordados, por isso, neste webinar. Como documentos de apoio estão a circular número 3 da Direção-Geral da Educação de 2017, por isso mais precisamente a circular número 3 DSEAS-DGE 2013, sobre os refeitórios, os despachos anuais sobre a ação social escolar, o referencial sobre as alergias alimentares e também a lista de verificação para as direções dos agrupamentos e escolas. Ora bom, falando especificamente sobre a circular número 3, o que é que a circular contém? A circular está dividida em 9 pontos, que passam desde a confecção, à listagem, ao empratamento dos alimentos, à composição das refeições, aos elementos, aos componentes das emendas, etc. E também contém 3 anexos, um que é dedicado à lista de alimentos autorizados, com alguma malha mais apertada relativamente à anterior. O anexo B, que tem as captações dos alimentos, que pela primeira vez definimos captações precisas para os jardins de infância e para os alunos do primeiro ciclo. Nos documentos anteriores estava referido que as captações deviam oscilar entre os 75% e os 80%. Nesse momento foram definidas as captações precisas. E um terceiro anexo com a sazonalidade dos frutos e hortícolas, porque para além da oferta alimentar relativamente às quantidades, aos modos de confecções, etc., cada vez mais também é preciso relacionar a alimentação com o ambiente e, nesse sentido, tem toda a pertinência relembrar a sazonalidade dos frutos e hortícolas portugueses e, por isso, promover esses frutos e esses hortícolas em determinados períodos do ano. Ora bom, relativamente à composição da emenda. A composição da emenda continua a ser, basicamente, a emenda tem que ser sempre constituída por sopa, e a sopa tem que ser sopa de hortícolas frescos, e tendo por base batata, legumes ou leguminosas, com algumas particularidades que à frente irei referir. Em alguns pontos, nomeadamente uma vez mensalmente, poderá haver ou canja ou sopa de peixe. Para além da sopa, a nível do prato propriamente dito, o prato deve ser de carne ou de pescado, em dias alternados, e sempre acompanhado de um acompanhamento glucídico, que poderá ser o arroz, a massa, a batata, e sempre que possível alternando, para que não haja, em dias consecutivos, a oferta desses fornecedores. Para além desses acompanhamentos glucídicos, por isso desses hidratos de carbono simples, pode haver algumas leguminosas e que deverão ser um complemento à refeição. Relativamente aos hortícolas
ou saladas tem que haver no mínimo 3 variedades, crus ou confeccionados, e fazem parte dessa lista uma série de hortícolas, que alguns podem ser claramente consumidos crus, outros claramente confeccionados, sendo que alguns deles é evidente que podem ser confeccionados ou crus. Para tempero deve estar sempre disponível azeite e poderá estar outros acompanhamentos, nomeadamente o vinagre, balsâmico, a cebola, o alhos, a salsa, os orégãos, etc. Uma questão que aqui é importante é que sempre que possível deverá ser a salada ou os hortícolas devem ser servidos num prato à parte, isso sobretudo para que não haja uma modificação demais com os molhos dos alimentos, e por outro para permitir que os alunos temperem à sua vontade essas saladas. Uma questão que aqui chamamos a atenção é que não deve haver saleiros. Saleiros não devem estar, porque isso provavelmente poderá permitir aos alunos um maior consumo de sal. O pão deve ser um pão de mistura, confeccionado no próprio dia. Isso é uma das questões que é uma evolução das anteriores. Nesta circular está a referência que o pão deve ser confeccionado no próprio dia, e de que sobremesa pode haver fruta, e algumas vezes por semana, ou por outra, uma vez por semana poderá haver como complemento uma sobremesa doce ou láctea, e num outro dia a fruta pode também estar cozida e assada. Mas, em qualquer dos casos, deve haver sempre, permanentemente, todos os dias, deverá haver como alternativa a fruta crua, e fruta, é evidente, como já se falou, fruta sazonal da época, que permite um outro grau de maturação e com as características nutricionais e organoléticas muito mais adequadas. Para bebida, a única bebida permitida é a água, e aqui mais uma vez reforçamos o ponto de que deve haver uma grande atenção por parte das escolas e dos responsáveis das escolas para que não haja o transporte de outras bebidas para o espaço de refeitório escolar. Não é permitido que, apesar da escola não fornecer, não é também permitida que os alunos transportem para o espaço do refeitório outras bebidas, quer seja sumos, quer sejam chás, quer sejam outras quaisquer bebidas. Não, esse transporte não é permitido. A água deve ser, por isso, a única bebida, ou só pode, é a única bebida, deve ser não, só pode ser essa única bebida, e deverá a escola facilitar ao máximo os pontos de acesso de água. Pode ser com canecas espalhadas pela mesa, poderá ser com pontos de bebida de água, nomeadamente bebedouros. Todas essas formas são que potenciem e que permitam aos alunos beber água de forma de fácil acesso, devem ser sempre facultadas. Relativamente à composição das emendas, algumas questões já falei, nomeadamente no caso da sopa, a presença da canja ou da sopa de peixe no máximo uma vez por mês, mas, por exemplo, relativamente à sopa, também há outros pontos que nós defendemos com este documento e que também são novidade. Um dos pontos é que, no máximo, 2 vezes por semana, a sopa passada, por isso o creme ou o aveludado. Isso porque nós sabemos que cada vez mais a mastigação é um ponto fundamental, permite, por exemplo, maior saúde oral, permite melhor saúde do espaço oral, e por isso, quanto mais os alunos tiverem por hábito de mastigar a sopa, melhor, e por isso pomos um limite de 2 vezes no máximo a sopa, creme ou aveludado. Por outro, no mínimo, uma vez por semana, a sopa deve ter por base as leguminosas. As leguminosas são extremamente importantes, são alimentos de alto valor nutricional, com um teor de fibras muito importante, com um valor nutricional muito importante, e da mesma forma que há muito pouco tempo, há algum tempo para cá, mas na última versão da roda dos alimentos, na nova roda dos alimentos, existe um setor específico para as leguminosas. Também nós, nas escolas, devemos promover o consumo de leguminosas, nomeadamente na sopa.
O mesmo se passa não só na sopa, como também no prato. O prato deve haver pelo menos uma vez por semana um prato à base de legumes. Desculpem, de leguminosas. Por isso, um prato ou à base de feijão, ou à base do grão, ou à base de ervilha, ou à base de lentilhas, ou qualquer outro tipo de leguminosas. As aves ou a criação também deve haver pelo menos uma vez por semana. São carnes com menos quantidade de gordura, comparado com as carnes vermelhas, e por isso também deve haver pelo menos um prato semanal de aves ou criação. Isso, além da grande aceitação que normalmente esse tipo de alimentos têm por parte dos miúdos. Relativamente, por exemplo, ao pescado, deve haver pelo menos uma vez por semana o peixe à posta, e o mesmo se aplica no caso das carnes com carne não fracionada. Isso porquê? Porque só com peixe à posta ou com carne não fracionada, e quando falamos de carne não fracionada é tipo bifes, calopes, costeletas, carne assada, às fatias, etc. Isso é o único modo que há de se validar e de se verificar o cumprimento das capitações, porque, como devem compreender, carne fracionada, peixe fracionado, é muito difícil os responsáveis das escolas ou os responsáveis dos refeitórios verificar o cumprimento da legislação, e nomeadamente a nível das capitações, ou seja, da quantidade desses alimentos. Deve haver, como indicação, 2 pratos mensais que incluam o ovo. Nós, até no anterior documento, tínhamos a exigência que houvesse um prato à base de ovo. Nesse momento, e devido à dificuldade que há em criar emendas em que o ovo é o principal constituinte, modificamos das anteriores circulares para esta última, e o que colocámos foi pratos que incluam o ovo. E isso deve haver referência a 2 pratos mensais. A inclusão de fritos, houve também claramente uma redução. Nesse momento só pode haver um prato que inclua fritos por mês, ou seja, basta existir qualquer tipo de alimento frito para fazer o limite superior na oferta alimentar. O batata frita, ou o bife frito, ou um peixe frito, qualquer uma dessas formas só pode haver uma vez por mês. Por outro lado, isso também é uma das novidades desta circular, é a promoção da dieta mediterrânica. E como é que nós esperamos, isso não é diretamente relacionado com o webinar, mas na primeira semana de dezembro, em princípio, será aprovada a candidatura de Portugal, nomeadamente através da Vira, à candidatura da Unesco a património cultural e património imaterial da humanidade, relativamente à dieta mediterrânica, e já neste documento que foi produzido em agosto, nós claramente promovemos a dieta mediterrânica, como através da inclusão de o máximo de vezes possíveis de formas de culinária de baixa temperatura, à base da água, nomeadamente os ensopados, as caldeiradas, as jardineiras e as açordas. Relativamente ao sal, nós claramente estamos a tentar promover a redução do consumo de sal. E para isso, na presente circular, fazemos referência a que devem ser utilizadas medidas para que progressivamente se possa reduzir o consumo de sal. Se não for utilizadas as medidas, é difícil as cozinheiras terem noção da quantidade de sal que colocam em cada uma das confecções. Recorrendo a medidas específicas, podem ser desde colheres de sopa, as chávenas ou qualquer outra medida, podem progressivamente ir reduzindo essa quantidade de sal. E ao reduzir a quantidade de sal, devem progressivamente substituir por alternativas, nomeadamente as ervas aromáticas, que trazem claras vantagens a nível nutricional. Outra questão relativamente ao sal é que, a partir de setembro, o único sal que é permitido é o sal iodado. Essa obrigatoriedade vem em resposta a orientações específicas da Organização Mundial de Saúde. Estamos a trabalhar a par com a Direção-Geral de Saúde, que também muito recentemente produziu um documento sobre a promoção do sal iodado. Isso é extremamente importante em meio escolar, porque é reconhecido a importância do iodo para o desenvolvimento cognitivo e, por isso, para o rendimento escolar
dos nossos jovens. Relativamente aos alimentos autorizados, eu trago só algumas referências para que se perceba o nosso esforço e o esforço que as escolas têm que fazer perante a oferta alimentar. Trago alguns exemplos como eu referi. Por exemplo, o caso das almôndegas e dos hambúrgueres. Neste momento, para serem disponibilizados esse tipo de alimentos, têm que ter um teor de carne superior a 80%, sendo que só podem conter ou bovino e ou suíno, por isso não podem ter carne proveniente de outros animais, e a carne do bovino deverá ser superior a 70%. Por isso podemos avançar para colocarmos essa exigência. Tivemos que fazer um levantamento da oferta alimentar e claramente estamos com um valor nutricional, um valor alimentar muito superior à grande maioria da oferta alimentar, e é claramente um esforço para que nas nossas escolas os nossos alunos tenham se lhes for fornecido esse tipo de alimento, sejam de alimentos de grande valor alimentar. O mesmo se passa, por exemplo, com os croquetes de carne ou com os pastéis de bacalhau. Os croquetes de carne também têm que ter carne de bovino e ou suíno, e nesse caso o teor de carne tem que ser superior a 50%. No caso do pastéis de bacalhau tem que ter um teor de bacalhau superior a 30%, e mais uma vez são claramente alimentos com valor nutricional muito acima do que a grande maioria da oferta alimentar, da indústria alimentar, disponibiliza. No caso, por exemplo, do pescado, nós não permitimos, nesse momento, o vulgares douradinhos. Porquê? Porque normalmente esse tipo de preparado tinha um teor de pescado muito, muito baixo. Permitimos sim filetes panados de pescada ou barritas de pescada panada ultracongelada, mas com um valor de pescado, ou no caso de peixe, superior a 50%. Não pode ser valores inferiores a esses 50%. O caso do sal, como eu já falei, também o sal tem que ser iodado. E para que também percebam algumas das questões relativamente à oferta alimentar, trago só aqui alguns exemplos, só mesmo meia dúzia de géneros alimentícios para que percebam. No caso, por exemplo, destes dois tipos de frutos, o alperce damasco ou a ameixa, está definido que para o segundo, o terceiro ciclo e secundário tem que ser 180 gramas, ou seja, cerca de 3 unidades. Para os jardins de infância e primeiro ciclo, 120 gramas, ou seja, cerca de 2 unidades. No caso, por exemplo, do pescado, como vem, quando as questões da sopa, como é muito difícil estarmos a criar captações diferentes para os miúdos mais pequenos e para os alunos mais velhos, mantemos a mesma quantidade. No caso da sopa de peixe, são 50 gramas de peixe que estão previstas para esse tipo de alimento. No caso, por exemplo, de outras formas de pescado, como vem, trago alguns exemplos com ou sem ovo. No caso da abóbora com ovo, são 170 gramas para os alunos mais velhos, ou pelo menos a partir do segundo ciclo, 130 gramas para os mais pequenos. No caso de ser acompanhado com um ovo cozido, reduz-se para 140 gramas nos alunos mais velhos, ou 110 gramas para os alunos mais novos. Mas são simples exemplos do que é que nós, a nível das captações, definimos com clara definição, que não havia no documento anterior, relativamente à oferta alimentar para os mais pequeninos. Já falámos num momento anterior, mas continuamos a trazer este documento das alergias alimentares, porque é claramente um documento de trabalho para ser aplicado nas escolas em casos de intolerâncias ou alergias alimentares. Neste documento, na circular número 3, o documento que tenho estado a falar, claramente nós definimos que todos os alunos devem fazer a refeição dita normal. Só devem ter dietas alternativas ou emendas alternativas alunos com declaração médica
ou com atestado médico ou com uma declaração clínica do nutricionista ou de qualquer outro profissional da área da saúde. Só em casos de doenças é que podem ter dietas específicas ou dietas alternativas. Todos os outros devem respeitar, cumprir com as orientações sem emendas alternativas. No caso das alergias alimentares ou das intolerâncias, são casos muito específicos de dietas alimentares. Este documento que nós lançamos há cerca de um ano com o apoio da Direção-Geral de Saúde e com outros parceiros, nomeadamente da Universidade do Porto, a Universidade de Medicina a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Hospital da CUF, etc., veio trazer orientações de apoio às cozinheiras. E o que é que nesse documento traz? Quais são os alimentos que devem ser excluídos, que preparações culinárias e ou receitas devem ser excluídas, que alimentos processados podem conter o produto que é alergénio e que cuidados é que se deve ter na leitura da rotulagem. Trago também só dois exemplos. No caso da alergia ao trigo, por exemplo, que tipo de alimentos é que devem ser excluídos? Os esparguetes, as massas, etc, etc. Que alimentos processados podem eventualmente ter o alergénio? E isso é extremamente importante porque algumas vezes, alguns géneros alimentícios que não estão, em que a ligação não é pacífica, não é fácil de se relacionar, de se fazer a linkagem entre o alergénio e o género alimentício, podem, na verdade, ser perigosos. Nesse caso, por exemplo, o caso das delícias do mar. A grande maioria das pessoas pode pensar que a delícia do mar provém de pescado sem grandes alterações. Não, tem um elevado teor de trigo e, por isso, poderá acontecer de provocar alergias. Ou, no caso, por exemplo, dos doentes celíacos, das nossas crianças que são celíacas, que alimentos é que podem conter o glúten, que alimentos têm certamente o glúten e que alimentos é que não contêm glúten e por isso podem ser usados sem qualquer tipo de problema. Um outro ponto que nós queremos chamar a atenção relativamente à oferta alimentar e a oferta alimentar no caso dos refeitórios é chamar a atenção que também há cerca de um ano lançamos e enviamos para todas as escolas e agrupamentos, para as direções das escolas e agrupamentos, uma lista, uma checklist para as escolas poderem monitorizar e autoavaliar a oferta alimentar. Este documento é extremamente importante porque, quer relativamente aos refeitórios, quer relativamente aos bufetes, permite que haja uma autoavaliação, um autocontrole e de verificação para avaliarem se, na verdade, os estabelecimentos de ensino estão a cumprir com as nossas orientações. E trago só alguns exemplos para mais facilmente perceberem esta questão. Por exemplo, estão aqui alguns pontos que passam desde a higiene alimentar ao cumprimento das emendas, etc. Está definido qual é o documento de suporte e de enquadramento, por isso, para ajudar a verificar quais são as nossas exigências, e depois tem o ponto a ver se deve ser se essa questão deve ser verificada no bufete, se deve ser no refeitório, se é diariamente, se é semanalmente, se é mensalmente, se é trimestralmente, e conforme o tipo de designação que está nessa grelha é perfeitamente acessível e as direções das escolas ou dos agrupamentos verificarem o cumprimento dessa legislação. Finalmente, e para acabar, chamo a atenção de uma plataforma que já foi há algum tempo lançada, já tem cerca de 2 anos. Foi uma plataforma que permite avaliar a oferta alimentar e, nomeadamente a nível dos refeitórios, permite fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa das emendas escolares. Este documento foi produzido pela Faculdade de Ciência e Nutrição da Universidade do Porto, em parceria com a Direção-Geral de Saúde e com a Direção-Geral de Educação. Na altura ainda era a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, mas chama a atenção, e está aqui o endereço, para que, e é um desafio e um convite para que todos se inscrevam e todos consigam fazer uma avaliação
da oferta alimentar no espaço de refeitório, porque é um documento extremamente importante. E até porque, para além dessa avaliação, permite, por exemplo, no caso dos refeitórios de gestão direta, em que não têm técnicos nutricionistas que, como as empresas têm, que permite fazer uma avaliação, ou por outra, permite fazer o cálculo do valor nutricional, quer a nível dos macronutrientes, quer a nível do valor calórico de cada refeição, o recurso a essa ferramenta vai permitir que, mesmo como eu estava a falar, os refeitórios de gestão direta façam esse cálculo e consigam disponibilizar não só a alimenta aos alunos e às famílias, mas como também disponibilizar a informação nutricional, nomeadamente a quantidade dos macronutrientes, ou seja, proteínas, gorduras, hidratos de carbono, e também do valor calórico da refeição. Tentei, neste espaço, transmitir-vos o que mais importante há relativamente à oferta alimentar e meio escolar nestes últimos documentos, e agradeço a presença, a vossa colaboração também, e sempre que tenham qualquer dúvidas, por favor, contactem-nos para podermos esclarecer. Muito obrigada, Dr. Rui Lima, pelas suas explicações. Chegamos ao fim de mais este webinar. Se desejarem colocar questões sobre este assunto, por favor, contactem-nos através do endereço eletrónico zease@tge.mec.pt. Muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.